Oi, Oi, tudo bem? tudo. Que Acho que bom. estava com delay, porque eu te via falando enquanto eu já tinha feito as coisas. Ah, sim, pode ser. Com certeza, às vezes tem um tempinho, né? Já tô aqui. Vou esperar ela solicitar, já solicitei. Sim, sim, acontece. É, então, vou introduzir um pouquinho, né? Falar um pouquinho da gente. Hoje o tema eu já estava falando aqui, né? Mães e os relacionamentos amorosos dos filhos. A gente vai falar a partir da visão sistêmica hellingeriana, né? Uhum. E eu, para quem não sabe, né, e está aqui ainda, que eu trabalho com a advocacia pelos direitos das mulheres com essa visão sistêmica, né? A partir desse olhar sistêmico também, e sobretudo com a postura jurídica sistêmica, que eu acho super importante, né? Super válido. Sim. Desde que eu conheci, né, me auxilia muito enquanto profissional. E fiz o curso da advocacia sistêmica pela gestão da advocacia sistêmica, entre outras capacitações e vivências. Também estou fazendo pós-graduação em Direito Sistêmico pela Infor Florianópolis. A doutora Marcele Starrelling é advogada sistêmica também, é consteladora jurídica, familiar e organizacional, pós-graduando em Direito Sistêmico pela Hellinger Schule, é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Joinville, da qual também faço parte, né? Sou secretária. E é membro da Comissão Estadual de Direito Sistêmico também. Eu abreviei algumas coisas currículo. E é mãe, né? Eu É. acho, essa eu acrescentei. Filha, esposa e mãe. Sim, sim. E especialmente, né, pelo nosso tema, achei relevante a gente falar, né, da maternidade. Então, para mim é uma alegria te ter aqui comigo, conversando, né? Porque o Dr. Marcelo foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Joinville, quando cheguei em janeiro do ano passado. E tudo começou com um bom café, né? E esses É. cafés continuaram e são muito bons. A gente troca muita ideia, né? Muita coisa surge desses cafés. Agora a gente suspendeu um pouquinho, mas as conversas continuam. E considero também uma grande amiga, então é com muita felicidade mesmo que eu te tenho aqui para essa live. E já vou te passar a palavra, então, para começar a dar introduzida nesse assunto. O que que tem, né, as dinâmicas, o que que ocorre entre as mães, né, e os filhos? Sim. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite. Já faz tempo que a gente está namorando essa ideia, né? Sim, De fazer essa live, digamos, de compartilhar com os outros o que a gente conversa nos nossos sim, cafés, né? Que acaba que com o que a gente está aprendendo nas pós, uhum. tu na tua, eu na minha, o tema é o mesmo, é, é impossível a gente não olhar as nossas questões, né? Sim, E eu digo que agora a gente está vivendo um momento para é um intensivo na prática, aula prática para colocar todos os ensinamentos sistêmicos, digamos assim, né, na nossa vida. Porque é muito sim, bonito a gente ficar falando para os outros, ficar estudando, lendo livro, analisar isso quando chega um cliente, mas o que pega mesmo é o nosso dia a dia, né? sim, É ver realmente o equilíbrio na relação com o parceiro, é ficar no lugar de filha na relação com os nossos pais. uhum. Então, eu acho que é por aí, né? Sim, É por aí. A conversa acaba partindo das nossas experiências e que daí a gente se dá conta, assim, então aquilo que a gente ouviu, aquela lei sistêmica é assim que uhum. ocorre a desordem? É assim na prática, sim. E sobretudo porque são relacionamentos, né? A gente vê os relacionamentos interpessoais. Então, tem que ser na prática, né? Isso tem que ser Uhum. vivencial também. Eu não sei se
tu tens, assim, questões específicas que tu já queria que eu abordasse direto, sabe? Para falar, não sei, Sim, porque... eu até vou falar, né, para quem está entrando, se quiser já ir colocando perguntas, alguma dúvida que tenha sobre o tema, né, sobre como funciona, como que até trabalho, como que a gente observa, né, essas dinâmicas. Mas acho que pode falar um pouquinho sobre a mãe, né, sobre começamos com a mãe, sobre até a hora que ela se torna mãe, né? Como essa vida vem. Sim. Bom, eu acho importante começar falando que quando a gente traz uma visão sistêmica, a gente não fala de culpa, né? Então aqui eu não vou falar assim, a culpa é da mãe, porque eu não considero isso assim. A partir do momento também que nós somos adultos, então nós temos a autorresponsabilidade. A gente pode perceber através da visão sistêmica que determinado comportamento, a gente está repetindo um padrão da mãe, né? Mas a culpa não é da mãe, porque cabe a nós querer repetir isso, porque assim, primeiro que é algo inconsciente, a gente não se dá conta que está repetindo um padrão. Mas a partir do momento que a gente tem consciência de que, opa, isso talvez não seja meu, eu posso estar repetindo um padrão da minha mãe, da minha avó, de todo um sistema familiar, aí eu posso fazer diferente, né? Sim. Então, assim, eu acho interessante a gente falar da boa e da má consciência, que além das leis sistêmicas é outra descoberta do Bert Hellinger, que ele fala assim, a boa consciência é quando a gente continua um padrão do nosso sistema familiar, da forma que sempre aconteceu, por dois motivos. A nossa família, né, os nossos antepassados, nossos avós, nossos pais faziam tinham determinados comportamentos por um motivo, e era por sobrevivência. Né? E a gente acaba repetindo esses comportamentos com uma falsa sensação de que se eu fizer diferente eu vou deixar de pertencer. Só que, na verdade, a gente nunca vai deixar de pertencer ao nosso sistema familiar, por mais que a gente venha fazer diferente. Né? E tu falou assim, de quando que a gente começa a ser mãe, né? A gente começa a ser mãe desde a concepção. Desde aquele momento em que se juntou o óvulo e o espermatozoide, naquele momento se fez luz, e dizem que é isso mesmo que acontece, que proporcionalmente é como se fosse uma bomba atômica que libera energia, e que aquela vida começa então as células a se multiplicarem e vir a formar o filho. E só voltando ali que eu só falei da boa consciência, a má consciência é uma coisa boa, né? Porque na má consciência a gente se permite fazer diferente do que sempre foi feito no nosso sistema familiar. Tá, mas então por que é chamado de má? Mal é ruim. Não. Perante o nosso sistema, é mal, porque se a gente não está fazendo como sempre foi, que era o bom, era o que funcionava, era o que mantinha todo mundo vivo, a gente está fazendo diferente, então é mal, é visto, né, com esse olhar pelo sistema. Então, enfim, sim. Né? Eu acho que sim, é legal a gente falar também, né, que essas dinâmicas observadas, assim, não existem determinismos, né? Porque às vezes sinto uma incompreensão no sentido de, vai ser sempre assim, né? E não é exatamente dessa forma. São várias observações, né, de padrões familiares, de comportamentos dos sistemas familiares, né, que o Bert Hellinger observou pelas suas vivências, pelos seus estudos ao longo da vida, mas que não são determinismos, né? Então, às vezes, até o que a gente falar que vai se aplicar em alguns casos, às vezes não, né? Exatamente. Cada caso é um caso, assim, né? E a gente queria falar, então, sobre o relacionamentos, né? E o que a mãe tem a ver com isso, assim.
A gente, como eu falei, costuma repetir padrões, né? Então, às vezes, a gente, inclusive, é bom falar que aquilo que a gente mais recrimina, aquilo que a gente exclui do comportamento de alguém da nossa família, a gente vai acabar reproduzindo. Nossa, mas como assim? Bom, isso o Bert Hellinger percebeu na prática. Então, assim, digamos, a minha mãe tem um determinado comportamento e que eu falo assim, nossa, que ou com o parceiro, né? Ou com meu pai, ou em relação a mim como filha. E eu não consigo dizer um sim para isso, né? Ah, minha mãe é assim, eu vou aceitar que ela é assim, e tudo bem, vou fazer diferente. Isso seria ir para a má consciência no crescimento, né? Sim, tudo bem que sempre foi feito assim, ela age desse jeito, mas eu vou fazer diferente, porque para mim dessa forma não faz bem, não faz sentido. Eu descobri uma outra forma de fazer. Mas quando a gente faz assim, nossa, isso não é jeito de se relacionar com meu pai, né? Nossa, eu faria totalmente diferente. Primeiro que eu, nesse exato momento do julgamento, eu tô saindo do meu lugar de filha, né? Tô me sentindo maior do que a minha mãe ou do que o meu pai, porque eu acho que eu saberia fazer melhor no lugar deles. E isso daí gera uma desordem enorme, né? Ou então, quando eu acho que eu faria melhor no relacionamento, né? Ah, eu não trataria meu pai desse jeito. Imagina, olha o jeito que ela fala com ele, né? Cobrando, custa pedir, não sei o que absurdo. Primeiro que eu acabo fazendo uma triangulação, me colocando ali no meio deles, né? Eu que sei como é que faz. Olha só, pai, é assim, tá? Que ela quis dizer. Mas isso não tem nada a ver comigo. Os dois são grandes, eles são um casal e eles sabem a melhor forma. Eles já existiam antes de mim, né? Esse casamento já existia antes, e porque ele estava dando certo, eu vim. Então eu que fico no meu lugar de filha e deixo eles se tratarem da forma que eles acharem melhor. Mas a partir do momento em que eu julgo que ela faz isso e trata desse jeito, quando eu me der conta, eu estou fazendo exatamente igual na minha casa. Dando ordens para o meu marido. E é algo que eu achava absurdo. Que, né? Não é assim que se faz. Então, assim, quando a gente entra no julgamento, julgando o pai, julgando a mãe de um determinado comportamento, ao invés de aceitar que eles são assim e que eu posso fazer diferente com amor, né? Eu caio no erro, eu caio nessa armadilha de começar a fazer igual, sem me dar conta, porque tudo isso é inconsciente. Sim. A gente fala muito dessa questão do lugar, né? Do seu lugar. Então, assim, com os meus pais, eu tenho esse lugar de filha, né? Eu tenho que olhar esse lugar de filha. Com meu filho, é o lugar de mãe, né? Com meu marido, é o lugar de esposa. Então, são, sim, vários papéis, né? Que você está exercendo. Você vai ser diferente em cada um deles. É importante se observar sempre, né? Para estar realmente presente naquele papel, naquele lugar. Porque senão começam realmente essas desordens, né, que podem gerar conflitos, né? E tu falaste um pouco sobre a triangulação, eu acho bem legal que tem algumas questões que a gente pode verificar de triangulação, né, até para que refletem nos relacionamentos futuros, né, dos filhos. Isso era um ponto que eu tinha notado até para falar, que eu acho bem interessante. Queres falar? Eu tava com frio, agora aqui tá quentinho. Sim. Sim, uma coisa interessante de a gente observar quando isso acontece é assim, tem o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, né? A filhinha do papai é aquela que faz exatamente isso que eu dei o exemplo. Minha mãe não sabe como tratar o meu pai, né? Eu que sei. E fica ali no meio daquela relação, né? Ou às vezes fica no meio e se dispõe a isso e acaba assim que é um complemento, né? Tu não cai ali de paraquedas, porque às vezes a pessoa
o pai ou a mãe ficam, ai, diz tal coisa pro teu pai. Ah, precisava falar com a tua mãe, será que tu podia dizer isso? E tu fica ali, né? Isso não é legal, não faz bem para ninguém. E quando a gente é adulto se dá conta, quando a gente sai desse lugar, o pai e a mãe até estranham. Ah, não, eu não vou falar com a mãe sobre isso, é uma questão de vocês. Não, mas tu não pode falar para ela. Não, vocês resolvem entre vocês, eu sou só a filha. Deixa que vocês se resolvem. Eles estranham, né? E é claro que eu só posso falar isso por experiência própria, então. Sim. Não estou falando de algo que eu li, né? Mas toda filhinha da mamãe, quando vai para um relacionamento. Filhinha do papai, gente. A filhinha do papai, o filhinho é da mamãe. A filhinha do papai, ela vai para um relacionamento e quem é que ela vai encontrar? Né? Um filhinho da mamãe. Porque se a gente. Porque assim, né? Aqui é o pai e a mãe, e o filho vem depois. Né? O pai e a mãe. Se a pessoa tá aqui, a filhinha do papai, entre o pai e a mãe, tá fora do lugar, ao invés dela ter ido para a vida e estar aqui no lugar dela, ela só vai encontrar uma outra pessoa que vem de um pai e de uma mãe, que também tá aqui no meio. Porque tá na mesma linha. Não vai encontrar uma pessoa que esteja aqui disponível também como adulto, que não tem questões para resolver com o pai e com a mãe. E é por isso que acaba atraindo. Então, tem que cuidar, porque daí... sabe aquela coisa assim, toda mulher procura um homem parecido com o seu pai. Às vezes isso pode ser bom e ruim, né? Porque depende do tipo de relacionamento que tinha. Se o relacionamento era abusivo, vai repetir esse padrão e vai procurar, digamos assim, né? Se fosse um pai que era violento em casa, acaba procurando alguém que seja assim com ela também, né? Acaba repetindo o padrão. Sim, Não sei eu se tô mais... até, eu tô com uns bonecos aqui perto, eu não sei se vai dar para aparecer. Eu trouxe uma base aqui, mas eu não sei se aparece, porque daí com dois na câmera é um pouco diferente. Se eu fizer assim, aparece. Eu pensei assim, se precisasse mostrar, né? Mas, pois assim, eu não né? pensei, né? Fiz como Eu te confesso que eu pensei agora há pouco, antes de entrar. Mas, enfim, o natural, né? Supondo que o pai e a mãe, né, que tem. E aí tem, por exemplo, o filho, né? Vamos colocar. O normal é que seja essa relação, né? O filho menor que os pais, à frente dos pais, os pais aqui atrás, né? E aí, o que acontece, né, que você falou, ele vir aqui para o meio, né? Quando ele se torna esse filhinho da mamãe, né? E aí vão acontecer essas comparações no relacionamento dele, né? Se ele vier se relacionar com outra pessoa, ele também vai esperar que essa pessoa aqui do relacionamento dele, ela faça as coisas igual a mamãe dele, né? Que, se a mamãe, então, fazia minha comida, lavava minha roupa, né? Procura outra mãe, né? Não procura uma parceira. Assim como daí... Porque ele não conseguiu sair dessa posição de filhinho, né? E virar um adulto, né? É exatamente isso. E também, Pode falar. Não, só pensei agora também uma outra questão, né? Muitas vezes, assim, também a mãe também coloca o filho num lugar de pai, né? Que é um outro tipo também, né? Uma forma de tratação. Esse pai, vamos supor que ou é ausente, né? Ou se ausentou da família muito cedo, né? Alguma dinâmica assim, faleceu. Sim, e essa mãe muitas vezes coloca esse filho aqui do lado dela, né? Então diz, Inclusive faz isso até fisicamente, levando, por exemplo, para dormir junto. Sim, né? Sim. E agora você é o homem da casa, né? E coloca essa responsabilidade toda em cima dele, vai falando, né? E ele vai assumindo esse lugar mesmo e vai assumindo esse lugar como um pai,
né? Como E às marido da mãe. exatamente, às vezes até o pai, antes de falecer, fala, cuida da tua mãe, né? Sim, Agora você é o homem da casa, então assim, sim. uau, que carga pesada, né? Isso é muito da nossa cultura também, né? Então é complicado porque isso acaba fortalecendo essas dinâmicas que não são saudáveis, né? Porque daí quando Uhum, chega a esposa, numa relação dessa, ele não vai estar disponível, né, para a esposa, porque ele já tem uma esposa que é a mãe exatamente. dele, Ou né? então não vai conseguir se relacionar, ter um relacionamento de casal com a esposa, Sim, né? Quando aquela situação que a gente falou antes do filhinho da mamãe, quando vê na esposa uma mãe, como é que vai ter um relacionamento de casal, uhum, né? Ela tá uhum, fazendo o papel da mãe, então não vai sim, funcionar. sim. E as filhas também, né? Porque o natural, né? A gente fala ali do início da mãe, o vínculo, né? É natural que o vínculo desse bebê, né, seja primeiro com a mãe, né? Uhum. E aí até tem outras teorias que falam disso, né? Como teoria do apego, assim, que tem esse vínculo muito forte nos primeiros anos de vida, né, Marcele? E a, É com 7 anos que iria pro pai, né? No caso. A sim, mini, né? falando A, da menina, a, né? o homem mas a Sim, menina depois, né, vai pro pai e na adolescência volta pra mãe e fica até o restante da sim. vida, né? E aí acontece a filhinha do papai quando ela não consegue voltar para essa mãe, né? Às vezes Uhum. fica muito ali vinculada nessa, olhando para essa figura, né? Como Uhum. o super pai ou sem defeitos, às vezes, né? E aí busca no relacionamento isso também, mas e, isso não vai ser saudável, né? Enfim, mas até voltando para essa questão da primeira infância, acho que até trazendo um pouco para a nossa atividade, né, da advocacia, acho que isso é legal a gente observar, até numa questão, por exemplo, assim, quando tem divórcio, né, e às vezes tem a questão de visitas, e muitas vezes aquele pai exige, assim, a criança não tem 2 anos, né, e quer visitar e passar um fim de semana inteiro com o filho, né, E a criança pernoite. pernoite. Uhum. E isso é complicado, né? Tem, claro, tem inclusive outras teorias que também falam sobre isso, mas assim, quando a gente observa, tem esse conhecimento desse vínculo, né, muito forte, assim, da primeira infância, desses, pelo menos esses 2 anos, numa questão falando de visitas, né, nem de indo pro pai, assim, é complicado porque ele tem esse vínculo, esse filho tem esse vínculo com a mãe, né? E se ele for, isso pode ser uma violência para ele, né? Pode causar um movimento interrompido também, né? Em Uhum, relação. Tem essa questão do movimento interrompido também, que a gente não chegou a falar, né? Que são vários, assim, desde uma questão de a mãe não pôde amamentar, que daí não teve, né, esse contato, essa criação do vínculo através da amamentação. É uhum, quando não pode fazer, se tiver que tirar, né, nessa questão do pernoite que tu falou, a criança não tem capacidade ainda de entender que uhum, a vai voltar, digamos assim, né? Pode sentir como sendo um abandono também, porque é dela que ainda vem toda a questão da alimentação, sim, né? Ou até quando precisou ser internada, tanto a mãe quanto a criança, né? E tiveram que ficar um período afastados, esses movimentos interrompidos, eles refletem depois na vida adulta também, né? uhum, Com dificuldades de relacionamento. uhum, com certeza. E E uma outra aí, coisa que eu lembrei, bom, não sei se você quer falar desse não, tema ainda, pode eu lembrei de falar, um outro já, pode falar. da questão da alienação parental, né? Quando isso Uhum, acontece e que assim, quando a criança não tem o pai na sua vida e assim, mas o pai não precisa estar ali presente, a mãe pode fazer com que o pai esteja presente
através da fala, né? Mas de uma fala assim positiva, falando, você tem os olhos do seu pai. O pai não tá ali, mas a criança tem orgulho, assim, nossa, eu tenho os olhos do meu pai. Mas se a fala é assim, nossa, você é relaxado igual o seu pai, por isso que eu me separei dele, né? Coisas assim. E daí, isso um exemplinho pequeno, mas assim, que pode crescer e se tornar algo maior, de inclusive impedir a criança de ter esse relacionamento com o pai. E a gente percebe que é a mãe que permite que o filho vá até o pai. Se a mãe não permite, o filho não consegue fazer esse movimento. Uhum. Né? Porque ele fica leal, né, a essa mãe, assim. Tem a questão da lealdade também desse sistema, né? E aí, eu até pensei, é claro, e essa questão de alienação também, né? A gente fala considerando também relacionamentos mais ou menos até certa medida saudáveis, né? Porque a gente sabe que muitas vezes quando tem uma questão de abuso, né? De uma família que às vezes se separaram porque o pai era violento, né? Enfim, cometia, né? Uma série de violência doméstica contra aquela mãe e muitas vezes aquele filho também. Realmente a gente não pode exigir, lógico, né, dessa mãe que tome uma postura de ter essa fala com o filho. Então, aqui a gente considera os relacionamentos já um pouco mais equilibrados. E aí, é claro que esse filho, depois, né, adulto, ele mesmo, então, pode tentar fazer esses movimentos, né? Até porque, às vezes, a relação, né, de violência, muitas vezes, ela é contra a mãe, né? Mas não contra o filho diretamente. Então, a gente falava de lugar, né, no início da conversa. E aí, colocando assim, o papel daquela pessoa enquanto pai é um, né? Enquanto marido é outro. E aí, às vezes, quando essa criança, muitas vezes, por esse amor, né, a mãe, por essa lealdade, ele toma isso para si também, né? E fala assim, em relação a esse pai, que nós fomos violentados, né? Que nós fomos abandonados ou algo nesse sentido, mas na verdade, né, foi muito mais a mãe. Embora a gente saiba que tem também os reflexos, né, para esse filho, mas isso é importante por algumas tomadas de consciência depois nessa vida adulta, né? Para que ele consiga, talvez, se desprender, né? Deixar essas questões, assim, um pouco, né? Para tirar esse peso, né? E ver que ele tem a vida dele também, né? E que ele vai poder seguir a vida dele sem precisar ficar olhando só para essa mãe, né? Que ele é merecedor, e daí ele pode ser merecedor de um bom relacionamento também, né? Esse filho. A Cris fala aqui que o pai leva para a vida também, né? Então, quando a pessoa não consegue, digamos, ir para o pai, né? Por essa lealdade à mãe e tal, ela percebe, ela não tem sucesso na vida, né? Isso se reflete dessa forma também. Sim. Tem a questão, muitas vezes, do filho querer ser o salvador, salvar a mãe, né? E daí isso é muito pesado também, de querer salvar a mãe. Isso fica pesado para o filho e é como se a mãe não tivesse força, né, para sair daquela situação. E uma outra questão que tu falou ali enquanto tu estava falando, que eu lembrei, é que sim, às vezes, muitas vezes, a mãe é só em relação à mãe, digamos assim, abandonou a mãe. É hipotético, tá? Que a gente não tá vendo nenhum caso específico, né? Mas assim, abandonou a mãe, e a mãe, por sentir aquela dor do abandono, né? Não permite também que continue a relação de pai e filho, né? E daí as coisas acabam se misturando, digamos assim. E acho que é importante falar, eu vi algumas pessoas aqui que entraram que não são propriamente assim, da área sistêmica, né? Que talvez não tenham conhecimento
muito grande na visão sistêmica, que nós somos feitos de pai e mãe, né? Então, assim, acho que isso a gente sempre pode falar, né? Que, assim, nós somos 50% pai, 50% mãe, porque é assim que nós somos feitos, né? No início você falou do óvulo e do espermatozoide, né? Assim que se funde e as células, né? A composição genética, 50% pai, 50% mãe. Então, quando a gente exclui uma parte, né? Ou que alguém fala mal de uma parte, né? Se aquela mãe, voltando na questão da alienação, né? Ou aquele pai fala mal do outro, né? Genitor, é daquela pessoa que está falando mal também, né? E aí tá excluindo uma parte disso também. Por isso que é tão difícil depois os próximos relacionamentos. Porque tem uma parte dentro de si que não se aceita, né? Eu lembro de uma palestra que eu vi da Márcia Sarubi, e ela disse que num atendimento de uma mãe que falava mal do pai para o filho, ela usou as massinhas de modelar, né? Uma massinha de uma cor e outra de outra, e falou para a pessoa, mistura bem essas massinhas, né? Aí ela tinha dito, ó, esse aqui é você, esse é seu marido, e esse aqui é o seu filho. Então não tem como separar, né? Ele é essa mistura dos dois. Então cada vez que fala mal dele, você está falando mal de uma parte do seu filho. E os filhos sentem isso, né? E é como se aquilo que ele tem do pai, aqui a gente está falando sempre do pai para a questão de estar falando da visão da mulher, né? Sim. Mas ele sente como se fosse errado, como se aquela parte não pudesse ser daquele jeito, né? Para agradar a mãe. Né? É isso mesmo. E aí, gente, se vocês quiserem, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre isso que a gente está conversando para a gente explorar um pouquinho mais, a ideia era essa hoje, né? De ficar mais nessa bate-papo. Isso, nessa dinâmica, assim, tirar algumas dúvidas. Acho que também, né, Marcele, até essa questão, agora lembrando que tu falaste desse filho que está querendo ser salvador da mãe, né? Muitas vezes também, não só a questão do salvador, mas também uma questão, assim, de que chega até a colocar um peso, assim, de querendo que essa mãe, colocando essa mãe num pedestal, né? E que ela é essa mãe maravilha, essa mulher maravilha, e exigindo, por consequência, acaba reivindicando, né? Pedindo muito dessa mãe, né? E isso não é saudável para nenhum dos dois, né? Essa relação traz um peso também para essa mãe, né? Essa questão de sobrecarga, né? Queres falar um pouquinho? A gente agora falando do filho adulto, né? O filho adulto, ele não pode cobrar mais nada dos pais. Ele não está no seu adulto quando ele está cobrando algo dos pais, porque os pais não nos devem nada, né? Eles já deram tudo que eles tinham para dar, e o principal é a vida. Então, assim, por mais que a pessoa queira dizer que, mas eu fui abandonado, mas meu pai e minha mãe, sei lá, me entregaram para adoção, eles me devem sim, eu sou o que sou por causa deles. Quando a pessoa está falando dessa forma, ela está na criança e na vítima, né? Ela não consegue fazer algo de bom com isso. Tá, mas os pais fizeram algo horrível. É que aqui a visão sistêmica é sem julgamento, né? Porque tu pode fazer disso, do abandono, usar isso como uma força para assim, por que isso aconteceu? Hoje eu sou assim. E eu consegui, né, fazer algo de bom com isso. Porque é isso que a gente faz. A gente toma a vida dos pais, a gente toma o pai e a mãe do jeito que são, e a gente faz algo de bom com isso. E eles não têm nada. Então, quando um filho ainda reivindica algo da mãe ou do pai, ele não conseguiu ainda tomar a mãe e o pai do jeito que são. E nesse sentido, acho que é importante falar também, né? Você falou, ele toma a vida. Tomar é diferente de receber, né? Sim, receber é passivo, né? Sim. Não fiz nada.
E E o esse tomar, tomar não, eu traz justamente essa proatividade, né? É uma ação também. Uhum. A gente teve uma pergunta aqui da Cris. Ela pergunta assim: como lidar com os pais falecidos? Hum. Os pais falecidos, eles continuam existindo, né? Eles estão. Primeiro que os nossos pais estão dentro de nós, Uhum. né? E aquilo que eu não sei se ela quer, assim, em que situação exatamente isso. Por exemplo, digamos que a criança perdeu o pai, né? E é a mãe que tá criando ela, mãe solo. A presença, ela não precisa ser física, né? É, como eu falei ali antes de, nossa, você tem os olhos do seu pai, nossa, seu pai era assim, ele fazia isso. É, é tornar a pessoa presente na vida da criança dessa forma, né? Isso é os pais falecidos, por exemplo, na infância. Não sei se queres dizer na vida adulta, se é alguma situação específica para falar mais especificamente disso, Uhum. né? Cris, se tu puder escrever, né, aqui para porque Aham. realmente, né, dá para se olhar por diversos aspectos, né? Qual que é a dinâmica que Sim. envolve o pai com o filho falecido, E, por exemplo, assim, com o eu pai quero. falecido. Como é que eu vou tomar o pai ou a mãe se eles já faleceram? Da importância de trazer a lembrança do pai e da mãe falecida. Então eu acho que é isso que eu falei, Acho que é isso né? mesmo, né? Que é importante fazer justamente o presente, né? Não porque cada um no seu lugar, ela fala, né? Justamente. E Que o filho até precisa ocupar o lugar do pai, né? sim. Que E até faleceu. quando vem talvez uma madrasta, né, ou um padrasto nessa dinâmica de realmente, às vezes esse filho era muito pequeno, né, e passa até a chamar de mãe, a chamar de pai, é simplesmente essa questão de honrar essa mãe que veio antes, né, ou esse pai que faleceu, né, de fazer ele estar presente, né, esse é o pai, né, ou a mãe que estão antes. Que é mais ou menos a dinâmica também que a gente fala das adoções, né? Eu ia falar isso. E daí me lembrou da adoção. Aham. A adoção pode, né, se dar por vários motivos, mas se faleceu o pai, a mãe, a criança foi para adoção, ou por abandono, que seja, né? Os pais adotivos, eles estão a serviço dos pais biológicos, né? Através deles que aquela vida vai continuar, eles vão dar tudo que aquela criança precisa para depois, enquanto adulto, poder seguir sozinho para a vida. Sim. E até lembrei agora também da questão, voltando para os relacionamentos, que a gente começa, né, nesse bate-papo e vai abrindo, né? E vai conversando sobre as questões. Mas também nos relacionamentos, né, tem uma dinâmica mais ou menos parecida, que é a questão do parceiro que veio antes também, né? Uhum. Então, da importância dos relacionamentos, às vezes, da gente honrar, né, e agradecer os parceiros do nosso marido, por exemplo, né? Eu falo aqui no lugar de esposa, as parceiras que vieram antes, porque foi por causa delas, né, do relacionamento delas que não deu certo, deles, né? E que o Uhum. meu parceiro estava disponível para mim e que hoje a gente pode estar juntos, né, também. Exatamente. E assim, né? Sem ciúme, sem julgamento, não precisa falar mal das parceiras anteriores, porque assim, já não deu certo. É você que tá ali naquele relacionamento daquele momento, né? Então, não tem porquê viver no passado, tem que viver o presente. Se não fossem Uhum. elas ali, seja o que aconteceu, é graças a elas que você tá ali naquele relacionamento com Uhum. aquela pessoa, né? E que ela é Sim. aquilo que ela é hoje porque ela passou pelas outras experiências anteriores. Uhum. E assim também, né? Voltando então um pouco mais para os relacionamentos, o agradecer às famílias, né? Que da mesma forma, né? Às vezes a gente fala mal da sogra, do sogro, né? Não, ninguém é assim, né, gente? Assim, ninguém aqui é iluminado também e acabou, não fala mais,
né, não tem mais conflito nenhum. A gente aqui está sempre, né, trabalhando as nossas luzes, as nossas sombras, né? E Uhum. assim, essas dinâmicas elas acontecem e elas voltam, não é assim, né? Ai, agora eu superei. Isso é. Olhei para a sogra, agora resolvi. Sim, sim, olhei para a É, família do meu marido. é bom lembrar assim, né? Uma coisa que eu nunca esqueço foi na minha segunda aula da pós, com a Angélica Oveira, ela falou: quem tem problema com a sogra tem problema com a própria mãe. Tá. Não, mas a culpa é da sogra. Não, quem tem problema com a sogra tem problema com a própria mãe. Uhum, Não conseguiu aceitar a mãe como é ainda. Porque uhum, daí não consegue aceitar a mãe do marido da forma que ela é, né? uhum, Aceita a nossa, a gente aceita a do parceiro também. E tem toda a questão assim de agradecer que graças à sogra, né, e ao sogro, existe o teu parceiro. Porque se eles uhum. não tivessem juntos, eles não existiria, se não fossem eles. E é bom lembrar daí como é que quais são os oi, Ah, quais são Vini. os maiores conflitos que surgem. É quando a gente que vem de um sistema familiar com todas as crenças do nosso sistema que o nosso pai e a mãe nos passaram, com toda uma cultura, a gente encontra uma outra pessoa que vem de um outro sistema familiar, com outra educação, outras crenças e outras culturas, e um não aceitar a verdade do outro, né? Uhum. E querer impor para o seu parceiro que não, desse jeito é certo. Não, na minha casa a gente fazia assim. Não, mas assim é errado, eu aprendi que é desse jeito. Se um quiser ficar impondo a sua verdade, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Tá, mas então, qual seria a chave de um relacionamento feliz, né? A gente está aqui aprendendo. Mas o Sim. ideal é assim: nós formamos agora uma nova família, um novo sistema familiar, e nós vamos criar as nossas verdades, o que é certo para nós. E deixa lá o que era do pai e da mãe, de cada um, eles vão continuar fazendo do jeito deles e a gente não tá nesse novo relacionamento para agradar o papai e a mamãe, né? Vai ter Uhum. muita coisa que a gente vai fazer porque nós, os nossos parceiros, acreditamos que é o certo para nós, que os nossos pais vão dar pulos, assim, não de alegria muitas vezes, né? Sim. Tá surtando, assim, meu Deus, como vocês estão fazendo isso desse jeito todo errado? Não, mas para nós esse jeito funciona, Uhum. né? E é a questão de ir para a má consciência, porque é ali que a gente vai crescer. É Uhum. fazendo diferente que a gente vai crescer. E Sim. aí a gente tem força, né, para seguir Uhum. adiante. Porque se a gente ficar preocupado em agradar o nosso pai e nossa mãe dentro de um relacionamento, a gente não está olhando para o parceiro, a gente está na criança pequena Uhum. e quer agradar o papai e a mamãe. E não, Sim. não é mais esse teu lugar agora. Uhum. Né? E esse fazer diferente, né? Acho importante que não significa excluir, né? É, Não, é bem pelo contrário, né? Quando você olha para tudo como foi até então, né? Para todo esse sistema de como veio sendo feito, honra, agradece e agora é o meu novo, uhum, minha nova família, né? Minha nova formatação. E exatamente. aí a gente olha também para a família do outro, né? Nesse movimento, Uhum, agradece, honra tudo. E aí sim, né? Quando tudo isso foi feito, é a nossa família também. sim. E eu não sei assim, né? Nesse momento que a gente está vivendo de ter a orientação de não ir na casa dos idosos, então significa os nossos pais, ou né, o sogro e a sogra, uma experiência pessoal, que daí nesse momento a gente está fazendo as coisas com menos influência, digamos assim, né, dos pais, o nosso relacionamento melhorou, né? Então, Sim. um dos aprendizados que a gente está tendo nesse momento é isso. E
Enfim, fica a Sim, dica. que aí talvez, né, isso a gente, né, conversando pelo menos, né, porque talvez não Aham. tenha essa intervenção justamente tão grande, né, que é essa É, questão das famílias, né, querendo é, preservar esse sistema, né. sim, até porque a gente atrai uma pessoa, né? Aquilo que a gente falou lá no início, numa pessoa que está no mesmo lugar que você, dentro do seu Sim. sistema familiar. Então, até mesmo os relacionamentos de amizade a gente também Sim. atrai parecido, porque temos algo a aprender para crescer junto, né? Uhum. É isso, gente. É, casal, cada um pega o melhor que lhe cabe de cada sistema e cria um novo sistema familiar. É isso mesmo, Isso mesmo. Noemi. E um sistema está a serviço do outro. Uhum, exatamente. É, a gente já está quase também no horário, quase se encaminhando para o final. Se alguém então quiser, né, fazer mais alguma pergunta, tirar mais alguma dúvida, que daí a gente vai se encaminhando, né, pro final, né, Marcele? Vamos esperar um pouquinho, Sim, para pessoal. depois não ter aquela correria de contagem regressiva do Instagram. Sim, que a gente fica desesperado para ver se vai salvar o vídeo. Aham. Ai, tem que encerrar. É isso mesmo. Mas obrigada, Cris. Obrigada. Já vou agradecendo, então. É tua colega da pós? Que Ah, bom, eu também tenho a alguns gente colegas troca. aqui. Aham. A gente troca bastante experiência, que quando eu vou para lá eu fico com ela. Então, tudo isso Sim, que a gente está conversando aqui, a gente sim. conversa lá também. Estamos todos juntos, né, buscadores. Sim, Porque a gente entra, né, nessa, o que a pandemia lhe trouxe ao seu sistema. isso. Eu não entendi muito bem. Você está perguntando no e-mail particular isso, assim? De aprendizado, para É, as duas. Para ti, Bruna, alguma coisa que tu aprendeu com a pandemia? alguma coisa que eu aprendi, talvez desacelerar, né, essa questão, porque volta e meia, assim, já vinha nesses processos, né, nessas dinâmicas, mas volta e meia a gente se envolve novamente, né, nessa vida de produtividade, corrida, né, e a gente acaba se esquecendo, né, e saindo um É, pouquinho, né, parando de olhar para si, então acho que voltar a olhar para si novamente, né, para esses processos e o próprio relacionamento também, como a gente falou, né? aham, Da minha parte, assim, olha, foi positivo, melhorou o relacionamento, porque estamos mais juntos, e aí, claro, né? Mais uma vez eu falo, dentro de uma relação que já é saudável, né? Então, hum, assim, tem as suas diferenças, né? E aí, mas os dois em casa, assim, né, começa a dividir mais as dinâmicas da casa, perceber o que um faz, o que outro faz, se aumentaram os diálogos, né? Então, acho que nesse ponto foi bem, bem positivo. aham. É, além dessa questão que eu falei de perceber, né, o relacionamento, para mim eu vi que eu sou uma pessoa, eu já sabia que eu era, né? Mas assim, ficou mais evidente a questão do controle, de que agora assim, aceitar, dizer um grande sim para tudo que está acontecendo, que eu não tenho Sim. controle de nada, né? De viver mais o presente e não tem o que fazer, né? Quando enfim, as decisões que vêm de cima, vai ser assim agora, agora pode sair, agora não pode sair, agora é de máscara, agora fica em casa. Isso daí é algo que a gente precisa aceitar e ver que realmente são bem poucas as coisas que a gente tem controle. E de ficar no meu lugar de filha em relação aos meus pais, quando no início, pelo menos aqui em Joinville, né, em Santa Catarina, que era a quarentena, que não era para sair nem de máscara e tal, e que eu ficava preocupada, porque assim, os meus pais são idosos, mas eles são independentes, eu não precisava levar coisas para eles, não sei, até porque aqui tudo entregue em casa, né? Uhum. De verdade, é bem pouca a nossa necessidade de sair para fazer algo quando não era questão do trabalho. Tô falando da época que não era para sair mesmo, né? E,
E quando eles me diziam que iam sair, eu vou deixar alguma coisa na tua casa. Eu ficava, meu Deus, mas era eu que tinha que estar fazendo para eles. Não, vocês não podem sair e tal. Aí depois eu relaxei, tipo, não, eles são os grandes, eu sou a pequena. Eles são saudáveis, eles estão, né, São eles capazes. são capazes, bem informados. Cara, se eles querem sair, a responsabilidade é toda deles, eu não preciso cuidar deles, né? Eu tenho que cuidar da minha filha. E eles se cuidam. Se eles querem sair, tudo bem. Então, isso de ficar no meu lugar de filha sem querer cuidar dos pais foi um outro aprendizado também. Uhum. Nossa, a lista é grande. Essa questão do controle, né? Que também envolve um pouco isso de uma certa forma, né? Os Uhum, planejamentos também, né? Os planejamentos de início do ano que eu faço, é tudo sim. rasgado, né? Então a gente realmente não tem controle de nada, voltar mais para esse sentir, né? Para sossegar um pouco, olhar para os processos como eles estão acontecendo, né? Sem querer ter esse domínio, né? Exatamente. Queres falar mais alguma coisa então, Marcele? Eu acho que é isso. Queria agradecer a participação, porque assim, essas lives eu acho legal. Assim, eu acho bem mais legal fazer com outra pessoa junto, porque tem essa troca. E quando vocês comentam também, fica ainda mais rico. Né? É uma oportunidade da gente falar sobre aquilo que as pessoas querem ouvir mesmo. Uhum. Essa é a ideia, né? Que Uhum, justamente da live, que não é um vídeo pronto, está aqui ao mesmo tempo, então as pessoas que estão assistindo podem escrever, né? E é muito bom, então, porque é feito para vocês, né? Então tem que fazer sim. sentido, tem que ser um assunto que seja interessante também. Então eu agradeço também, te agradeço muito. Foi muito gostoso, né? O nosso agora é café virtual, né? Que se tornou É, virtual. E, e falar rapidinho também da comissão, né? Só para lembrar também que a gente tem então a comissão de direito sistêmico, né? E me veio sim. agora então que está aberta, né? Sempre. A gente E está fazendo reuniões nas quartas. Continua sendo as terceiras quartas-feiras do mês, no site da OAB Joinville tem lá. E se quiser entrar em contato, pode mandar direct aqui, a gente manda o link quando tiver a reunião do Zoom para participar. A Rid sim. está falando, conversa muito gostosa, como a conversa que fui num café. Essa Ai, era a querida. ideia. Sim. Obrigada, Rid. E Né, muito assim, obrigada. enquanto consteladora familiar, se alguém quiser ver alguma questão sua, Uhum. também pode entrar em contato. Dá para fazer online, dá para fazer presencial, mas aí com todos os cuidados possíveis, Uhum. né? Até para quem tem dúvida, né? O online geralmente é com os bonecos, né? Que eu mostrei ali no Uhum, início. sim. Eu lembrei só de uma coisa, então, para gente encerrar, que antes de começar, né, a live, eu tirei duas cartinhas também. Que legal! Aham. E uma cartinha primeira, né, das falas sistêmicas, que é da Irian, que é consteladora Uhum. aqui também de Joinville, né? Dizer, eu agradeço por você ter olhado para mim. Que Então, legal! que Olhei para daí ti lá em Balneário. lá naquele primeiro congresso, né, com o Dr. Sami, Uhum. bem isso mesmo. E, e o segundo é agora assumo o meu lugar. E a gente falou tanto de lugar aqui, né? Exatamente, Então né? fica, né? Fica para o pessoal, né? Quando a gente assume o nosso lugar, eu vou corroborar a tua fala, né? É que a gente tem força. Quando a gente sente que Exatamente. está nesse nosso lugar, é que a gente tem força e que as coisas fluem. Então, com isso, agradeço mais uma vez todo mundo, o carinho, né, das pessoas que comentaram. E até a próxima. Eu vou disponibilizar essa live também no YouTube mais tarde. E a gente avisa, né, Marcele? Sim, uhum. Um Sigam-nos. beijo. Um beijo. Um beijo a todos. Tchau. Tchau.